quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Elevando o pensamento até nosso Pai Criador, eu quero agradecer pela vida, agradecer pelo privilégio de estar aqui e agradecer pela saúde e agradecer pelos amigos, companheiros que colaboram nesse trabalho. Agradecer a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecer aos amigos artistas do plano espiritual que nos orienta, nos faz com que esse trabalho fique cada vez melhor. Estamos lendo Doces Pensamentos, de autoria de Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli, do livro Egos em Conflito. Estamos no capítulo 13, Filosofando. Falando sobre a organização das trevas, discorreu Domingas, se me permite, gostaria de recordar um texto que sempre muito me impressionou no livro Libertação, de André Luiz. Posso lê-lo? Sim, Anui. Faça-nos um favor, mas não sem antes esclarecer que você tem o referido exemplar em suas mãos. Porquanto, aqui, neste planeta espiritual, possuímos em arquivo extensa coleção de obras espírita, dentre as quais, evidentemente, as da codificação e as pertencentes à lavra mediúnica de Chico Xavier. E não só, Inácio, observou Modesta. Convém igualmente esclarecer que possuímos aqui em nossa biblioteca diversas obras de autores encarnados, obras que por eles foram concebidas na Terra e que, pelos seus valores, escrita dos dois lados da vida, a Terra, do ponto de vista intelectual, pode, por vezes, também funcionar como um mundo das causas e não somente dos efeitos. Como exemplo maior, sem dúvida, enfatizou Odilon, citamos o Cristo com os evangelhos, que, embora tenham soado na paisagem terrestre, ecoaram nas mais diversas dimensões da vida espiritual. Mesmo as cartas de Paulo às igrejas cristãs, que todos os tempos continuam no mais além, sendo estudadas pelos cultores das letras do espírito. Nesse sentido, convém ainda acrescentar que o livro do Apocalipse de João Evangelista permanece para nós outros como um desafio à nossa capacidade de análise e interpretação. Odilon, repliquei, você tocou num assunto interessante. Domingas que me perdoe por instantes, porque sei que ela está ansiosa para nos ler o texto de André Luiz. Quanto estamos ansiosos por ouvi-lo. Creio, no entanto, que não devemos deixar escapar a oportunidade de dizer que nós, os desencarnados, não sabemos muito. Não sabemos muito mais do que sabem os nossos irmãos que ainda mourejam na indumentária carnal. De repente,
É muita gente lá embaixo à espera de soluções definitivas que possamos lhe apresentar para os problemas com os quais, por necessidade evolutiva, ainda se veem às voltas. Por exemplo, a cura do câncer, a prova definitiva da imortalidade, a revelação de tesouros escondidos nas profundezas oceânicas, a fórmula para que as naves espaciais possam cruzar as mais longínquas fronteiras siderais, ludibriando as artimanhas do tempo. Ah, muito bem colocada, doutor, exclamou Manuel Roberto. Realmente, é muita gente supersticiosa a crer que em nossa atual condição de espíritos livres, possamos poupá-lo dos benefícios do estudo e do trabalho. Ora, se assim fosse, o progresso não aconteceria. O pai não aprende a ler pelo filho, mas sim para depois ensinar ao filho a ler por ele mesmo. Manuel, impressiona-me as suas tiradas dialéticas, gracejei. Você não foi Zaqueu, mas deve ter sido Zenão. Zenão, doutor? Que nome! Zenão de Eleia, a quem Aristóteles considerava como sendo o fundador da dialética. Ele dizia que o móvel não se move nem no espaço no qual se encontra, nem naquele no qual não se encontra. Ah, não entendi nada, devolveu Manuel sorrindo. Ah, nem eu fiquei imóvel. Intervalo para mudar de assunto e prosseguir. Aqui onde estamos agora é a mesma coisa. Os espíritos que residem acima não nos contam tudo. Eles não nos dão o bolo feito, mas somente a receita, sem os ingredientes que deveremos conseguir por nós mesmos. Doutor, essa questão é mediúnica, interveio Odilon. Se a Domingas me concede mais 2 minutos, ela já se preparou para ler o texto de André Luiz umas 2 ou 3 vezes. Armou a boca para ler e a gente não deixa. Mas fala, meu caro, que somos todos um ouvido só. Os espíritos que estão acima de nós não podem senão cooperar conosco, com base naquilo que já sabemos, para que, com base no já sabido por nós, possamos ampliar o que sabemos. Pronto, Manuel. Zenão de Ileia não é mais você, é o Odilon. Não obstante, o preclaro mentor havia, em poucas palavras, enunciado importante tese a respeito das leis que regulam o intercâmbio entre os habitantes de várias dimensões do universo. Assim como nós, continuou, que na mente humana mediúnica não encontramos senão receptividade limitada para transmitir aos encarnados os nossos conhecimentos. Isso é da lei. Deus nos dá o alimento, mas não o mastiga por nós, completou Manuel Roberto com perspicácia. Pronto. Você voltou a ser o pai da dialética, disse ao amigo que sorrira. Entre você e o Odilon, esta paternidade está disputadíssima. No entanto, deixemos que ele complete o seu raciocínio. Doutor, tem mais.
creio mesmo que até os dias atuais seja o que tenha impedido que os habitantes de outros planetas, os chamados ETs, entrem em contato com a humanidade, porque os homens haverão de querer saber deles o que certamente eles aprenderam e ainda estão aprendendo, à custa de grande esforço dentro da minha dialética. Brincou? E mais do que da dialética de Zenão, mas da lógica de Aristóteles. Isso não pode acontecer. Há 2000 anos, destacou Manuel, Jesus nos ensinou o que ainda não aprendemos. Jesus era um ET divino. Agora, Manuel, de filósofo pré-socrático, você se promoveu a pensador da Idade Média e, por tal motivo, irá para a fogueira. As labaredas estão à sua espera. Você chamar a Jesus Cristo de ET? Heresia pura. Correto, Manuel, concordou Odilon. De certa maneira, no campo da física moderna, Albert Einstein também era um ET. Até o presente instante, os físicos estão se vendo às voltas com as teorias enunciadas por ele, que não foram totalmente compreendidas. Sim, o Cristo era um ET divino, sem querer significar, no entanto, que ele tenha chegado à Terra numa nave espacial. Tem muita gente que acredita nisso. Eu sei várias, salientei, e de minha parte não vou contestá-las. A vida de Jesus é um mistério que só se desvenda entre ele e o Pai. Uma formiga nada pode saber do sol, exclamou Manuel, com uma piscadela para mim. Nem o amai-vos uns aos outros de Jesus Cristo, prosseguiu Dilon. Nós aprendemos pouquíssimo. Pouquíssimo de nós imitam os exemplos de Maria de Magdala, da mulher hemorroísa, do samaritano, de Zaqueu, do sirineu. Acreditamos que façamos parte da turba dos 9 leprosos que, por terem sido curados, sequer voltaram para agradecer ao Senhor. Com certeza voltaram à vidinha de sempre, falei com certo desalento pela espécie humana da qual faço parte. Na realidade, a cura nele só se operou em termos de epiderme. Não alcançou a profundidade que alcançou naquele 10º leproso que regressou com gratidão pelo divino médico das almas. Então, esclareceu o mentor, eu não sei se um dia os ETs realmente algo poderão ensinar aos homens, que eles compreendam e não façam disso motivo de guerra, de opressão de um povo pelo outro. Daí concluímos que no campo da mediunidade, não adianta que os homens esperem dos desencarnados revelações retumbantes que lhe venham anular o espírito de curiosidade. Em termos de mediunidade, falei por mim minha vez, desprende-se que, igualmente, não se pode construir uma casa sobre areia, sem alicerce, na cidadela psíquica do médium. Nenhuma construção de ideia pode se levantar com segurança. Doutor, exclamou Manuel, que coisa interessante. Eu, quando lá, nunca havia pensado nisso. Doutor Odilon, inquiriu Paulino, que até o momento permanecera apenas efetuando o registro de nossas conversas, o senhor então é de opinião que os ETs nunca haverão de entrar em contato com os homens para ensinar-lhes segredos do universo? Paulino foi Manuel quem se antecipou. Paulino, foi Manuel quem se antecipou.
Como se poderia ensinar tabuada a um menino que não conhece os números? Agora é Pitágora de Samos, brinquei com Domingas, tendo o livro Libertação com as páginas abertas em suas mãos. Pitágoras, o filósofo dos números, famoso pelo seu teorema, dizia que o número, inclusive, reflete-se no campo do homem. Inácio, não me consta que você fosse um conhecedor de filosofia, disse-me Modesta. Ah, estou estudando. Leio uma coisinha aqui, outra ali. Se você soubesse a pilha de livros que tenho que ler, teria piedade de mim. E ainda, tendo que escrever, advogando-me Manuel a causa. Eu não sei como ele consegue. Sem falar na agenda de amanhã, doutor, disse virando-se para mim, repletíssima, e os doentes internados no hospital, pedidos de consulta do exterior, convites para palestras médicas e doutrinárias. Ai, doutor, meu Deus da Grécia, eu vou à Índia e quero ser a reencarnação de Shiva, o deus que por vezes é representado com 1000 braços. Ah, doutor, e temos ainda o Francisco de Assis, o hospital veterinário que anda reclamando a sua presença. Com esta parte, encerramos o capítulo 13, Filosofando. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Seu comentário é muito importante, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais para a melhoria desse nosso trabalho. Fique com Deus, que a paz de Deus permaneça entre nós. Muito obrigado. Tenha uma quarta-feira repleta de muita paz.